mas se alegre no Senhor, porque a nossa alegria está no Senhor. E hoje nós estamos alegres, por exemplo, que a gente está aqui, viu hoje aqui a irmã Creuza, que está conosco. Nós temos orado muito pela irmã Creuza, pelo seu marido também, e pela sua mãe, Isolina. Né? Nós temos orado por ela, é uma alegria a irmã estar aqui conosco, apesar da saúde. A irmã Vilma, o Antônio, que na semana passada nós estávamos orando também pela perda de um ente querido, né? Nós estávamos orando, que é bom estarmos aqui, ver aqui irmã Ruth também, que é o chofé do casal, né? Que coisa bacana, né? Antigamente eles levavam, agora a irmã leva. Como é que funciona o negócio? Né? Não deixemos de orar pelo irmão Ribamar, irmã Leila, irmã Luísa, que estão passando com dificuldades na sua saúde com relação ao tratamento com essa quimioterapia que não é nada agradável, né? Então os irmãos estejam orando por eles, a irmã Cecília também, o irmão Rildo, sua esposa, já a idade avançada, né, de dificuldade. Irmão Rildo, coitado, está mais de depressão do que outra coisa, né? Porque um homem ativo e de repente ficar parado não é nada agradável. Então estejam orando pelo irmão Rildo, irmão Silas está aí com a gente hoje também, né? Mas a luta é grande, né, irmão Silas? E esse pessoal não quer ficar novo para jogar bola com a gente, né? Isso que dá, aí fica querendo parar toda hora, né? Devemos estar orando, irmã Kelly também, que precisa das nossas orações, a irmã Sandra, os irmãos sabem que ela teve lá, o Carlão, aquela infestação, né, na sua casa, e aquilo realmente desanima qualquer pessoa, nos deixa realmente para baixo. A gente precisa orar pelos nossos irmãos. Nossa irmã Regina Mares também, devemos estar orando por ela, porque a saúde dela também é uma saúde que requer das nossas orações. Irmão Josias, não esqueçamos do irmão Josias também, que está passando também por um momento de depressão. Irmão Cidival também pediu que nós estivéssemos orando pelo seu irmão, só o nome que fugiu, Sival, né? Que está precisando das nossas orações, oremos por ele. E também, né? A irmã Jacirema está com problema de coração, devemos orar por ela, não esqueçamos de orar. Temos vários irmãos que mesmo às vezes presentes, né, irmã Di? Né, que precisam das nossas orações, precisam de estarmos intercedendo pela vida deles. A saúde é difícil, às vezes nós estamos aqui trabalhando na luta, mas por trás existem grandes dificuldades. Então, sem delongas, vamos orar então ao nosso Deus, colocando nas mãos do nosso Senhor essas pessoas e outros que os irmãos lembram com certeza, pedindo a Deus que possa agir na vida deles. Oremos então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos contar contigo e depositar nas tuas mãos as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas questões, e sabendo que de ti vem sempre a melhor resposta, a melhor ação, o melhor resultado para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações, nossas fraquezas, e nós desde já queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito e por cada um de nós aqui. Neste momento, quando também dedicamos a Ti os dízimos e as ofertas, que o Senhor possa abençoar rica e abundantemente cada um, e também esses valores que depositados foram possam ser, o Senhor possa nos dar sabedoria para podermos saber usar para o crescimento do Teu reino, Senhor. Seja com os Teus servos aqui presentes, aqueles que não podem estar, que o Senhor possa nos abençoar em tudo o que for necessário. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Não deixe de participar, você corista, como o Moldalto falou, né, do Canta Natal. Tivemos ontem um ensaio maravilhoso lá na Primeira de Bangu, e dia 15 será a apresentação na Cinelândia. Então, se você não for, ore para que aquele trabalho que ali for realizado, aquele grande coral cantando, possa alcançar as pessoas que passarem por ali e eles possam ver esse Natal diferente, não como uma data para dar e receber presente. Né? Quem gosta de dar, quem gosta de receber, esteja à vontade, mas não é só para dar presente, não é só para comer naquela mesa
repleta de guloseimas para quem pode, quem não pode, aquela mesa um pouco mais simples, mas acham que dia 24 a 25 é dia de comer, né? Aquela janta bonita e tal, quem pode. Não, Natal não é isso. Natal, nem Jesus Cristo nasceu em dezembro, a gente já estudou isso. É um momento que nós refletimos sobre a paz de Deus. Refletimos sobre isso. E hoje é interessante que Deus vai nos dirigindo, né? As mensagens, Ele vai preparando, e as mensagens têm coincidido com as ocasiões, né? Com as ocasiões. Não é que eu preparo, hoje eu vou falar sobre isso e isso. Não, é Deus que vai dirigindo, né, irmão Bento? É Deus que coloca a mensagem no nosso coração. Às vezes a gente olha e fala assim, não era bem isso que eu queria falar, mas tem que ser isso que tem que ser, e Deus colocou, né, irmã Ângela? Pastor, é coisa assim, não funciona assim. E hoje nós vamos estar estudando sobre justamente o versículo de número 9 de Mateus capítulo 5, mas antes vamos ler todo o versículo 3 a 12 de Mateus. Mateus 5, 3 a 12. E vamos destacar o versículo 9, vamos hoje meditar sobre bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos ler então Mateus capítulo 5, 3 a 12. Vamos gravar isso aí, são os degraus que nós temos que trilhar, subir para a nossa felicidade. Vamos juntos? Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Muito bem, nós já falamos dos bem-aventurados os pobres de espírito, já comentamos isso, que é aqueles que reconhecem o seu pecado e vê a sua miserabilidade. Pobre quer dizer aí miserável, plenamente miserável. Já vimos também que aquele que vê a sua realidade dessa forma, ele vai ser bem-aventurado porque ele vai chorar, ele vai pedir consolo, ele vai colocar aquele pecado diante de Deus e vai se entristecer, porque realmente o pecado leva o crente, o servo de Deus, o filho de Deus, a chorar, lamentar porque errou para com Deus, ou tem errado para com Deus. E por isso ele se torna então humilde, bem-aventurados humildes, humildes de coração, ou seja, eles passam a ser mansos, eles estão debaixo do controle do poder de Deus, ou seja, aquela força de revidar que ele tem, aquela força de combater, ele vai se colocar debaixo de Deus e Deus vai controlar. E então ele vai ansiar cada vez mais, por isso o próximo versículo, fome e sede de justiça, porque ele vai ansiar ardentemente, ele vai desejar ardentemente, porque está cansado, está fadigado de tanto sofrer, de tanto padecer, necessitando assim de um refresco para a sua alma e fortaleza para o seu corpo espiritual. E assim esse que vive, vai para o próximo versículo, dizendo que bem-aventurados misericordiosos, ou seja, aqueles que praticam a misericórdia usando a sabedoria divina, e não a nossa sabedoria, sabendo discernir todas as coisas, aplicando-as no seu coração e no seu dia a dia com o seu próximo, com aqueles que estão lado a lado, satisfazendo assim
né, a sua vida e a vida do que está ao seu próximo, sentindo misericórdia um pelo outro. E assim ele vai caminhando para o próximo degrau, puros de coração, que nós falamos semana passada, ou seja, aqueles que percebem que precisam limpar, purificar o seu coração de todo pecado, assim como o ouro, a prata, o barro purificado, passa por um processo de limpeza para que possa brilhar e resplandecer. Você até citei a questão da pedra, não sei se eu citei agora, esqueci. Se eu citei, se está citado. Se não citei, repito. Né? A pedra de ouro, né? O metal, né? O ouro, o metal, eu digo para o pessoal que se tiver caído no chão, eu vou chutar, porque eu não conheço. Né? Mas quem conhece, pega aquele metal, purifica, trabalha e a coisa torna outra coisa, né? Fica lindo, tem valor, né? Mesmo suja tem valor, mas depois de trabalhada e purificada é bonito, né? Eu acho que ninguém pega um metal do ouro, né? Bruto, a pepita, isso, obrigado. Ninguém pega a pepita e sai pendurando uma pepita no pescoço. Olha, eu estou usando ouro. Ninguém faz isso, né? Ele vai trabalhar, vai limpar. Então, a mesma coisa nós, em relação a Deus. Nós pedimos a Deus que nos purifique, nos limpe, nos molde, tire de nós toda aquela que é impureza de nossos corações, até porque, para que possamos ver a Deus, nós temos que ter os nossos corações, as nossas mãos, as nossas mentes limpos e purificados. E hoje, pacificadores, bem-aventurados pacificadores. Antes de a gente pensar nessa palavra, queria deixar bem claro a diferença entre pacificador e apaziguador. Sabia que é a diferença? Sabia? Mas Marilene, qual a diferença, irmã Marilene? Ih, teste. Pacificador e... Quase, vamos lá. Existe sim uma diferença do pacificador e o apaziguador. Né? Não sei se Ruth, professora de português, né? De repente vai definir para a gente melhor. Bom, chega, não vou fazer teste para ninguém não, só a Marilene, coitada. Veja bem, vamos tentar entender a diferença. O apaziguador, ele vai manter a paz sobre uma perspectiva de medo, evitando conflitos. Por exemplo, João, ele resolve fazer guerra com Pedro. E os dois começam a brigar. E aí vem o indivíduo, né? Deixa disso. Conhece o pessoal do deixa disso? Né? Deixa disso. Não façam isso. Então ele vai dizer, se vocês fizerem isso, pode acontecer isso, pode um matar o outro, olha a situação, e afasta, e tira daqui, tira dali, né? E evita o conflito. Esse é o apaziguador. Mas o pacificador, ele faz mais ou menos isso, mas só que ele trabalha restaurando a paz de uma perspectiva de força dele, ele vai fazer força para aquilo acontecer, mas para que haja uma reconciliação. Ele não somente afasta, ele não somente deixa a pessoa uma longe da outra para que evite coisas piores, mas ele também faz com que as pessoas se juntem, né? Estejam unidas, reconciliadas. Aliás, a palavra grega usada por Cristo neste versículo quer dizer aquele que ama a paz. Aquele que ama a paz. Ele trabalha da ideia de pacífico. Aquele que ama a paz, aquele que trabalha de forma a trazer a reconciliação. Quando eu li ele ama a paz, me lembrei de Jesus. Você lembra de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14? O que os anjos cantaram quando Cristo nasceu? Olha a ocasião, olha, interessante, né? Chega o anjo, chega para os pastores, nasceu. E aí, de repente, aquele coral de anjos, né, vão cantar uma música interessante. Veja lá, Lucas 2,
Lucas 2, 13 e 14. Olha lá, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo... Olha que coral bonito. O coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz, não paz para a terra, é paz na terra. Então, a paz aqui não é um sentimento, mas é não é um sentimento, não é um estado, mas é uma pessoa. Quem nasceu? Jesus. E Jesus é a paz. Deu para entender? Jesus nasceu, Deus veio a este mundo. E ele não veio trazer paz, pelo contrário, ele até chega a dizer num texto que ele diz, não vim fazer o quê? Quem sabe? Trazer paz, não é esse negócio aí. Isso que vocês estão querendo, esperando, diferente. Ele é a paz. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado aqueles que amam a paz. Caminhe comigo. E quem tem esta paz? Quem tem Jesus no coração. Veja João capítulo 14, versículo 27. Você aceitou a Cristo como seu Salvador? Amém. E o que Jesus Cristo diz? Deixo a paz a vocês. A minha paz a dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Veja o versículo de novo. Olhe só o que Jesus Cristo, deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou, ou dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Porque o mundo, quando dá paz, é aquela paz do apaziguador. É a paz do apaziguador. Esta guerra que está acontecendo lá em Israel, com Hamas e outras guerras, muitas que acontecem no mundo, que às vezes a gente nem sabe, tem sempre alguém dizendo assim, deixa disso. Vamos acalmar os nossos ânimos. A coisa vai ficar difícil se continuar assim. Esses que estão trabalhando para trazer paz, e eu continue trabalhando, que o façam, né? Melhor do que nada, né? Mas, veja, não é isso que Cristo está prometendo para você e para mim. Não é isso. A verdadeira felicidade não está nessa paz que o mundo oferece. A verdadeira paz está em Cristo, em Deus. E o fato de você ter Deus, você não tem medo. Não tem medo, você não vai ficar perturbado. Você não vai ficar ansioso. Você vai, pelo contrário, produzir o que Deus quer que você produza. Interessante, depois você leia lá em Gálatas, capítulo 5, você vai ler que o fruto do Espírito é um fruto só, ele tem vários gominhos, já falei sobre isso. E um desses gominhos é a paz, se você quiser confira lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, entre eles, está lá, o gominho, paz. Então você e eu temos um ministério. Às vezes hoje vamos fazer uma assembleia, né? Para eleger os nossos irmãos para 2025, nos determinados cargos. Aí sempre tem aquele que diz assim, eu não tenho habilidade para nada. Você já ouviu alguém falar assim? Já viu? Pois é. Tem sempre aquele que diz, não sei fazer nada. O irmão Zago, me desculpe falar, os pernas de pau. Mas geralmente é esse. Lembra de Gideão? Tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente aí. 12 apóstolos, 12 crianças, só tinha Pedro de mais velho ali. Olha só. E todos eles com grandes problemas, de personalidade inclusive.
Então você vê que Cristo não está olhando para o que você sabe ou não sabe fazer. Ele está te capacitando para fazer algo. E o que todos nós temos no nosso coração se você um dia aceitou Jesus Cristo? O próprio Deus, que é a paz. Se você tem a paz, Deus em seu coração, você tem um ministério. O ministério de ser um pacificador. Um pacificador. É interessante isso. Temos um ministério. Todos nós temos a função de promover, porque você e eu somos promotores da paz de Cristo. Nós somos embaixadores da paz de Cristo. Nós somos. Como temos aí, agora a minha pergunta importante que vamos refletir. Como temos andado nesse ministério? Como temos? Veja o que Isaías no capítulo 52, versículo 7 diz. Olha só. O que Isaías capítulo 52, versículo 7 diz? Quão belo, o quê? Os pés daqueles que anunciam boas novas e proclamam a paz. Que trazem boas novas, que proclamam salvação, que dizem assim, o seu Deus reina. O irmão Zago falou os pernas de pau, mas olha os pernas de pau que quebrou os recordes dos outros trabalhos. Porque não são os pernas de pau. Não são. São os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não interessa se tem artrose, não tem artrose, se tem coração batendo bem, se não tem coração batendo bem, se está assim, está assado, está cozido, frito. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. Tem esse negócio seguinte, você tem Cristo no coração. Amém? E ainda bem que quem está na internet não escutou. Eu vou fingir que foi bonito o amém. Você tem Cristo no coração? Agora ficou legal, agora tirou minhas dúvidas, né? Se você tem Cristo no coração, você tem a paz, porque Deus é paz. Se você tem Cristo no coração, tem a paz, você tem que ser um pacificador. Ou seja, aquele que restaura a paz e não aquele que fomenta contendas. Aí pega pesado. Aí a Bíblia pega pesado. Veja Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Olha as coisas que Deus não gosta. Ou a última, que ele detesta, abomina, não suporta. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. 7, né, no caso, né? A 7ª. Vamos lá, seguindo. Olhos altivos, ele não gosta. Língua mentirosa, ele não gosta. Mãos que derramam sangue inocente, ele não gosta. Coração que traça planos perversos, ele não gosta. Pés que se apressam para fazer o mal, ele não gosta. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, aquele que provoca discórdia entre irmãos, ou seja, aquele que semeia contendas, aquele que fomenta brigas, Deus não suporta. Ele odeia, ele abomina. Aí a gente tem que pensarmos. Os meus pés são pés que andam apressadamente para promover a pacificação ou a apaziguação. Meus pés são pés que se apressam a promover a paz que é Deus ou a fofoca, as intrigas. Uma das coisas que muito nos deixa chateados, a mim principalmente, é quando eu sei de alguém que alguém está falando mal de alguém. Vou repetir. Uma das coisas que me deixa muito chateado é quando alguém não satisfeito na vida começa a falar mal do outro. Engraçado que isso acontece com muita facilidade. Ninguém promove as virtudes, mas promove as falhas, né?
gosta de passar para frente. Veja, Deus odeia, Deus não suporta, Deus abomina aquele que é apressado no ouvido dos outros. Vê? Informação? Adiante. E ainda mais também quem vai. Aqui eu tenho duas pessoas. A primeira, aquele que fala, e a segunda, aquele que ouve. Tem duas pessoas aqui. Ok? E isso precisa ter um basta, porque o meu ministério, o seu ministério, se nós amamos a Deus, é parar com as fofocas e intrigas. Tem uma fofoca e intriga que geralmente acontece em todas as igrejas, que ninguém dá muito valor, mas que é terrível. A igreja não me visitou. Foi todo mundo, mas o pastor às vezes não foi, né? Aí ele, a igreja não me visitou. Isso é uma fofoca que dissemina intrigas. Intrigas. É terrível isso. Porque fomenta o quê? Intrigas, brigas, discórdia, maus olhares. Temos que agir como pacificadores e não como aqueles que fomentam brigas. Se alguém chega para mim, irmão, eu estou triste porque isso aqui é assim, assim. Ou irmão, eu estou chateado porque isso assim, assim. Primeiro, esse camarada tem que se rever. Será que ele tem a paz de Cristo? Se tem, por que ele está fazendo isso? Segundo, eu não vou dar ouvidos. Não vou dar ouvidos. Não vou dar ouvidos por quê? Porque isso são intrigas que vão fazer com que o meu coração, em vez de ser harmonioso, reconciliar, vai ser discordar também. Né? Vai ser de discordar. Então a gente precisa entender que o pacificador é aquele que restaura a paz e não aquele que fomenta contendas. Nas empresas, né, nas escolas, todo mundo que trabalha sabe, tem o tal do rádio de corredor. Já ouviu esse negócio? Já viu? Rádio de corredor? Alguém já ouviu falar essa expressão? Hã? O que é rádio de corredor? Hã? É aquele indivíduo que não tem nada para melhor fazer, que começa a fazer fofoca da vida dos outros. Intrigas. Disse-me-disse. Se alguém chegar para mim e falar, você está sabendo? Eu não quero nem saber. Ah, mas isso não me interessa. Certa vez, numa igreja que eu fui, não vou dizer qual, lógico, é questão de ética, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu não era pastor da igreja não, tá? Eu era um membro simples da igreja. Pastor, esse assunto se trata com o pastor da igreja. Você sabe o caminho? Senão eu te levo lá com prazer. Não vem falar para mim. Não vem. Falei assim mesmo. Parou. Esse assunto se conversa com o pastor da igreja. Você sabe o caminho? Se não sabe, eu te levo com prazer lá agora. Acabei ali, matei. Matei aquele que queria criar contendas. Matei ali aquele que queria fazer um mal à igreja, porque a igreja que sai prejudicada nisso. A igreja que sai prejudicada nisso. E interessante, irmãos, né? Interessante que, vou falar, não é bem, mas é um exemplo que a gente pode utilizar. Você não vê o inferno dividido. Ele tem um objetivo, a destruição. Essa é a intenção dele. Usa fofocas, usa várias coisas, mas entre eles não tem. Você não vê o diabo brigando com o diabo. Interessante isso. Observe isso na Bíblia. Você não vê. Você vê a guerra contra nós, filhos de Deus. As mentiras, as intrigas, mas entre eles não está dividido. Porque o Jesus Cristo me disse que um reino, o quê? Dividido, o quê? Não subsiste. É interessante isso. Interessante observar isso. Então, primeira coisa, um pacificador é aquele que restaura a paz e não aquele que fomenta contendas.
Segundo, um pacificador é aquele que traz a reconciliação. Traz a reconciliação. Paulo diz que nós somos embaixadores. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. O que diz aí? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Uma das primeiras perguntas que, quando nós abrimos a nossa organização, né, dos embaixadores, uma das primeiras perguntas que o embaixador-chefe faz é: qual é a vossa mensagem? A resposta que os bons embaixadores da igreja sabem qual é? O amor de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Eles sabem esse de cor. Né? Qual é a vossa mensagem, embaixadores? O amor de Cristo. Aí vamos lá. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Todo mundo recita isso aí, todo no início de reunião. É a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que são feitas. Somos embaixadores de Cristo, ou seja, você tem que representar esse Rei maravilhoso, Deus, Jesus Cristo, neste mundo. E, aliás, a outra pergunta que nós fazemos normalmente é Deus, nosso Deus, é o nosso Deus ministério, nós fazemos logo outra pergunta para eles. Cadê a outra pergunta? Que são tantas perguntas, né? Cadê? Quem representais como embaixadores do Rei? Jesus Cristo. Rápido e rasteiro. Rápido e rasteiro. Jesus Cristo. Somos embaixadores de Cristo? Somos. Representamos Jesus Cristo nesse mundo? Sim. Então, como vamos representar um Deus que diz que é a paz, se eu e você estamos agindo de modo diferente do reino pelo qual nós estamos participando? Paulo está, veja nesse versículo, dizendo o seguinte, presta atenção, você é um representante de Deus na terra. Não tem como fugir disso. Nesse versículo você vê isso. Somos embaixadores da parte de Cristo. Você é um representante de Deus na terra. Ponto. Segunda coisa que ele está dizendo, Paulo está rogando. O que é rogar? É a mesma coisa que fazer o quê? Suplicar com ânsia. Suplicar com ânsia. Para que as pessoas se reconciliem com Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, que há uma urgência que isso aconteça. Aí vem você e eu. Compramos uma briga. Brigamos entre irmãos. Aí todo mundo sabe isso, né? Eu entrar para aquela igreja que aquelas pessoas só vivem brigando entre si? Olha que vexame. Olha que situação ficamos. Eu entrar para aquela igreja onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas falam mal. Eu moro perto de uma que fala mal todo dia da igreja. O pastor, os diáconos, misericórdia, nem quero ver pintado na minha frente de ouro. Porque só ouvem coisas terríveis, né, em suas casas. Às vezes eu fico pensando, qual será a casa que eu vou ser almoçado hoje? Que aí senta na mesa, papai, mamãe, filhinhos, e começa. Que pastor, que pastor, que pastor. Aí o filhinho cresce depois, não quer saber nada da igreja, não quer saber nada de Deus, não quer se reconciliar. É casos e casos, tá, irmãos? E um dos motivos é esse. Porque o papai e mamãe, com muita sabedoria vinda do inferno, em vez de fazer com que os filhos entendam a necessidade de reconciliação com Deus, para que as suas almas não sejam lançadas no inferno, querem mais a distância da igreja. Porque percebem, não foi feito ali o papel do representante de Deus na terra que você e eu somos. Para que as pessoas vejam a necessidade, a urgência de se colocarem nas mãos de Deus. Nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. Você e eu repito,
Veja 1 João capítulo 4, versículo 19. Olha o que o apóstolo João diz aí. Nós amamos porque ele nos amou. Nós amamos quem? Nós amamos quem? Deus. Mas também quem? Nosso próximo. Jesus Cristo mesmo disse que nós precisamos amar aos nossos amigos. Não é assim que está escrito lá? Inimigos. Ainda vai mais longe. Amar os nossos inimigos. Não interessa se ele falou bem, se ele falou mal, se ele disse isso ou disse aquilo. Você precisa amá-lo. Porque o amor, como o irmão Zago falou, se você tem um amor às pessoas e trabalha com a reconciliação, o céu entra em festa, porque uma multidão de pecados foram apagados. Mas às vezes eu fico pensando e preocupado que nós estamos deixando esse ministério de lado para assumir ministérios físicos, que Cristo nunca mandou fazer. Aonde está escrito na Bíblia que nós precisamos, exemplo, né? Lavar a cozinha todo dia que termina. Tem algum lugar na Bíblia isso? Mas o pessoal acha que o ministério tem que lavar a cozinha. Exemplo, estou dando um exemplo, não estou dizendo não é deixar bagunçado, não, por favor, entendam. Eu estou sendo um exemplo bem dramático aqui, né? Prefere trabalhar em coisas que a Bíblia nunca disse que você precisa trabalhar, como objetivo para pregar o evangelho, como salvar as pessoas. E deixam o principal, que é a reconciliação, de lado. Então não foram pernas de paus não, tá, irmão Zago? Foram pessoas inspiradas por Deus e entenderam o seu ministério de levar a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos, agora nós somos filhos de Deus. Olha que coisa boa. Nós somos filhos de Deus. E aí, caminhamos para o final dizendo, como temos vivido como filhos de Deus? O pacificador é aquele que é visto como filho de Deus. De novo, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados. Chamados por quem? Por Deus? Então, sim, mas quem que chama? As pessoas. Bem-aventurados pacificadores, pois são filhos de Deus. Está certo, está certo. Mas não é o que está escrito. Serão chamados. Chamados por quem? Pelas pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas precisam ver qual é a nossa natureza. As pessoas precisam ver como nós somos. Veja Tito 3, 3-7. Havendo tempo em que nós também éramos, olha só, preste atenção, vou chamar bastante atenção em algumas palavras. Houve tempo, aliás, em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos. Ou seja, o ódio, que é um sentimento de repulsa, de inimizade, nós vivíamos nele. Só que agora somos pacificadores. E o pacificador é o contrário, é aquele que promove não o conflito, não a intriga, mas promove a reconciliação. É aquele que promove a paz e não fica de quatro cantos falando contra a igreja, contra o irmão, contra o pastor, contra todo mundo. Não, não é assim que funciona. Então, nós odiávamos lá atrás, porque nós éramos inimigos de Deus. Mas, versículo 4, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou,
a bondade e o amor pelos homens. Continua. Mas ele nos regenerador. O que é regenerar? O que é regenerar? Renovar. É renovar. Você foi renovado. Não mais o que você era, agora você é uma nova criatura. As coisas velhas, o quê? Já passaram, eis que tudo o quê? Se fez novo. Então você não pode viver mais, especificamente no nosso assunto, odiando as pessoas e nem o que elas fazem. Não. Acabou. Continua o versículo 6. Que ele derramou sobre nós generosamente, não foi assim tipo mais ou menos alguma coisa, mas generosamente, em abundância, por meio de Cristo nosso Salvador, ele o fez a fim de que, justificados, acertados por sua graça, o quê? Nos tornemos o quê? Herdeiros, filhos, tendo a esperança de vida eterna. Você é filho de Deus. Você não é mais passado. Você não é mais aquele que vivia nos desejos da carne. Não é mais naquele que vivia nas paixões, nos prazeres, na maldade, na inveja, na discórdia, odiando uns aos outros. Acabou isso. Acabou. Então, qual é a mensagem que você tem passado para as pessoas que estão ao seu lado? Qual é o seu agir? Como tem sido o seu agir? O seu pensar? Qual é a mensagem que você tem passado? Eu repito o que os embaixadores falavam. Qual é a vossa mensagem? O amor de Cristo. O amor de Cristo não permite fofoca. O amor de Cristo não permite intrigas. O amor de Cristo não permite falar mal. Você vê em algum lugar Jesus Cristo falando mal, intrigas de um ou de outro? Você vê Jesus Cristo em algum lugar falando mal de uma igreja? Você vê Jesus Cristo falando mal de algum dos seus apóstolos? Você vê Jesus Cristo falando mal de algum dos seus anjos? Você vê Jesus Cristo falando mal, criando intrigas sobre alguém? Então, por que você e eu fazemos? Por que nós fazemos? Temos que parar com isso. Nós somos reconciliadores, promovemos a paz, amamos a paz. Qual a mensagem que Jesus Cristo passou então? Se ele não falou nada disso, qual a mensagem? 1 Pedro, e é o último texto que a gente lê, 1 Pedro 2, 21 a 24. Para isso, ou porque para isso sois chamados, pois vocês, nós também somos o quê? Filhos dele. Então, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Era você e eu que tinha que estar lá, né? Deixando-nos o exemplo para que sigam os seus passos. Então, é ele que você tem que mirar, não é a mim não, tá? Não olhe para mim, olhe para ele, olhe para Cristo e siga os passos dele. Versículo 22, o qual não cometeu... Eu cometo pecado, você comete pecado, nós cometemos pecados, então não é para o homem que temos que olhar. Nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não revidava, não injuriava. O qual quando padecia ou sofria, não fazia. Às vezes nós fazemos muito isso, quando a gente sofre, não seja lá o que for, a gente faz ameaça. Ah, vou me embora dessa igreja porque essa igreja não fez isso para mim. É uma ameaça. E quantas pessoas fazem isso? Muitas. Ah, eu vou embora dessa igreja porque essa igreja não me ama. Ah, eu vou embora dessa igreja porque o pastor nunca foi fazer visita para mim. Ah, eu não gosto dessa igreja, vou deixar essa igreja por causa disso, por causa daquilo. Todo mundo que fala assim para mim, irmãos, eu fico com pena dela. Porque em vez de ela ser uma reconciliadora, ela está criando dissensão.
Toda vez que você fala mal de sua igreja, você está falando mal de si mesmo, porque você está ali e você não está exercendo o seu ministério da reconciliação. Não está seguindo o exemplo de Cristo, que apesar de ter sido injuriado, não ameaçou ninguém. Apesar de sofrer as dificuldades da cruz do Calvário, não jogou em rosto nem do seu e nem no meu. Ó, eu sofri por você. Como é que você vai fazer um negócio desse comigo? Você não vai ver ele fazendo isso nunca. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo o meu e o seu pecado sobre o madeiro. A fim de quê? A fim de que você e eu morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Justiça. Viver para a justiça. Não é viver para o pastor, para o diácono, para o irmão fulano, para a igreja. Não. É para Deus, que é o justo juiz. Praticando os mesmos atos, seguindo os seus exemplos. Pois pelas suas pesaduras fomos o quê? Sarados. Se você tem livre acesso ao céu, e graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, agradeça a Ele e viva o que Ele quer que vivamos. Por isso, os bem-aventurados. Você não é bem-aventurado, muitas vezes feliz, extremamente feliz, porque mais um degrau, você não vive. Ou seja, a prática, a ação de amar a paz e promover a pacificação, a reconciliação, a união entre você e o outro e o outro do outro lá, né? Juntar. Muitos lares se dissolvem por causa disso. Você é um cara de briga. Muitas famílias se dissolvem porque existem brigas. Muitas igrejas entram em conflitos, se dividem por causa de intrigas e brigas. Cadê a união? Cadê a tolerância? Cadê a pacificação? Não é a apaziguação. É mais profundo do que isso. É a pacificação. Então, irmãos, entenda. É necessário, se você tem Cristo no seu coração, e eu termino com essa frase, é necessário, se você tem Cristo no coração, que você promova a paz. Pois Cristo, que é a paz, habita no seu coração. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação que você esteja passando, promova a paz, dê graças a Deus e rumo à sua função, que é de fazer a reconciliação com aquelas pessoas que estão sem Cristo para com Cristo. E assim o reino vai crescendo cada vez mais. Não para você ou para mim, mas para o reino, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa nos ajudar a viver esta paz que é Cristo nos nossos dias. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque podemos aprender mais um pouco para a nossa felicidade, o ser pacificador, aquele que ama a paz, aquele que promove a paz, aquele que traz a reconciliação, Jesus Cristo aos homens. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final.